Bom, vou mostrar como que a gente utiliza aqui o F-Tool. O F-Tool é um programa gratuito, então basta vocês colocarem aqui, ó, F-Tool. Não sei se está gravando isto, mas vocês vão colocar F-Tool na internet, F-T-O-O-L. Vai abrir uma tela preta com uma tarja laranja, assim. E aí tem lá download, vai pedir alguns dados de vocês e vocês podem passar os dados e aí faz o download, tá bom? Então é um software gratuito, você faz a versão gratuita, lá para nós é suficiente o que tem. Então eu vou resolver aqui um exercício para vocês verem como é simples de fazer. O F-Tool a gente vai utilizar em várias disciplinas, né? Vocês podem utilizar em várias disciplinas sempre que precisar fazer algum diagrama de esforço cortante, momento fletor, normal, né, para a parte de pórticos, quando a estrutura for hiperestática. Então, vocês conseguem resolver qualquer estrutura e aí comparar se o exercício de vocês está correto ou não, tá? Eu vou fazer um exercício aqui que um aluno pediu porque não estava conseguindo lançar no F-Tool. E aí eu já mostro para vocês como que utiliza, mas é bem simples mesmo. Quando vocês abrirem a tela do F-Tool, vai estar essa tela aí, e aqui embaixo tem como se fosse o grid do AutoCAD. Aí vocês podem habilitar, vai aparecer os pontinhos. Vocês podem colocar cada meio metro, como vocês quiserem. Como nesse exercício as medidas são de metro em metro, eu vou deixar assim, ó, 1 e 1. E liguem aqui o Snap para ele puxar os pontos para o mais próximo possível. Venho aqui, ó, Insert Member. Ó, ele já pega nos pontinhos, ó, tá vendo? Ó, como se ele puxasse. Então, vou desenhar aqui, a minha viga tem 3, 1, 2, 3, depois tem mais 1, depois tem mais 3, 1, 2, 3, depois tem mais 2. Tá bom? Essa é a viga aqui. Primeira coisa que eu faço, desenhar. Se eu quiser fazer pelo teclado, posso também, mas aqui é o jeito mais fácil, tá bom? Aí eu vou vir aqui, primeira coisa, aplicar propriedades, tá? Se não aplicar propriedades, ele não aceita. Então, eu clico nesse primeiro ícone aqui embaixo da folha, venho aqui, crio uma nova, material 1. Vou escolher concreto, posso escolher qualquer coisa, porque o diagrama não depende do material, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, e aplico, aqui, ó, aplicar em todos os membros, ou esse aqui que diz all, tá bom? Os dois funcionam. Segunda parte, eu tenho que dizer como é que é a seção transversal. Então, venho aqui na folha, crio uma nova, seção 1. Digo que ela é retângulo, tá bom? Venho aqui em Downe, coloco aqui as dimensões, 400, 200, por exemplo, aplico em todas, ó, all, aplicou. Próximo passo é colocar os vínculos. Então, no nosso exercício aí, a gente tem um vínculo de primeiro desse lado aqui. Então, eu venho aqui, clico em cima do ponto, ó. E aí eu coloco o vínculo, ó, vínculo de primeiro, apliquei. Depois, no outro extremo, eu tenho um vínculo de segundo, então, ó, x e y. Se fosse um engaste, eu colocaria aqui também, mas é só x e y, e apliquei. Então, eu seleciono o ponto e aplico. Bom, apliquei as vinculações, se fosse um engaste, ó, eu vou simular, ó, x, y e z, e aplico, tá bom? Nesse caso aqui não tem, vou deixar livre os 3. Não é aqui. Cliquei no errado. Eita. Aqui. Remover, tá bom? Aí agora eu vou colocar as cargas. Então, eu venho aqui, carga concentrada, momento, carga distribuída triangular. Então, aqui nesse exercício, a gente tem uma carga distribuída, então eu clico na carga distribuída, venho aqui, carga 1, C1. Seleciono onde que ela vai estar aplicada, deixa eu ver aqui onde é que é em cima dos 3 metros, ó, então selecionei essa barra, e vou colocar aqui, ó, menos 3, e vou aplicar aqui, ó, tá vendo? Tem uma setinha aplicando, ó, coloquei. Desculpa, não é 3 não, é menos 40 a carga. Bom, é só ajustar ali. Depois eu tenho um momento fletor aplicado aqui. Então, o momento quando a gente aplica, ele aplica na barra. Então, momento 1, Downe. Ó, ele aplica na barra. Então, eu vou selecionar a barra e aqui tem um desenho, ó. Se eu colocar valor para MA, ele vai estar girando no sentido anti-horário, nesse extremo da esquerda. Se eu colocar valor para MB, ele vai estar rodando nesse da direita.
No caso desse exercício, ele era sentido anti-horário 150 no MB. Então, eu vou botar 150, ó. 150, tá bom? Coloquei positivo porque aqui tá mostrando, ó, como é que é o MB e é igual o desenho do exercício. Agora eu vou botar a carga concentrada. Aqui nesse ponto eu tinha uma carga concentrada inclinada. Então, eu já vou pegar e já vou colocar ela aqui. Já vou colocar ela com o valor dela em x e em y. Então, em x ela era 60, menos 60. Desculpa, 60, né? E em y, menos 80, porque tá para baixo. Vamos ver se dá certo. Ó, vou selecionar o ponto, era esse ponto aqui. Apliquei, ó. Então, ela é uma carga que é menos 60 em x e 80 em y. Então, era isso aí, a viga. O que eu tenho que fazer? O F2, ele precisa que eu salve, tá? Ele não vai rodar sem eu salvar. Então, eu vou vir aqui e vou salvar. Exercício em sala, viga inclinada. Salvei. Aí, eu venho aqui, ó, aqui nesse cantinho e já tenho os diagramas. Normal, cortante e momento fletor, ó. Então, já mostra. E aí, aqui em display, eu posso vir aqui e pedir reações valores, ó. Aí, ele já me mostra quais são as reações em cada um dos vínculos. Isso facilita, porque às vezes eu estou fazendo um exercício e eu errei alguma coisa e eu não sei o que é. Então, eu posso pedir aqui as reações, ele me dá. Posso também pedir aqui em display, ó, options, o tamanho do texto. Ó, ele está pequeno, ó. Posso pedir para ele fazer um texto um pouco maior para ficar melhor de enxergar. Tá bom? Seria isso, então, como lançar uma estrutura. Depois, se for um pórtico, uma viga Gerber, é a mesma coisa, tá bom? Se for a Gerber, a gente vai utilizar aqui as vinculações, ó, rotação, vai liberar lá o giro. E um pórtico vai desenhar um pilar, depois uma viga, depois um pilar. Mas a forma de fazer é sempre assim.